Boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado. João Noronha Lopes vai quebrar o silêncio esta noite no programa Pé em Riste, aqui na CMTV, a partir das 10 da noite. João Noronha Lopes, que vai ser entrevistado pela jornalista Mariana Águas e vai responder também às acusações de que tem vindo a ser alvo por parte de outros candidatos. João Noronha Lopes insiste que há candidatos que estão a fazer campanhas sujas, deixou-lhes até um desafio que o continuem a tentar derrubar. Esta noite, aqui na CMTV, João Noronha Lopes não vai deixar nada por dizer. A entrevista ao candidato à presidência do Benfica é para acompanhar a partir das 10 da noite no programa Pé em Riste. João Noronha Lopes, que insiste que há candidatos que estão a fazer campanhas sujas. O candidato às eleições do Benfica voltou a atacar os adversários que considera serem autores de campanhas sujas e desafiou-os a tentarem continuar a derrubá-lo. Noronha Lopes tomou esta posição e reagiu com uma publicação nas redes sociais, também no seguimento das notícias de prejuízo da empresa Vira Frangos, onde é sócio, e da empresa de crepes, à qual esteve associado, como noticiou o Correio da Manhã. João Noronha Lopes garante ainda que não vão travar, ao dizer que estão a tentar parar aquilo a que têm em mãos. Além disso, a João Noronha Lopes fez referência à passagem pela Casa do Benfica de Porto Alegre, onde esteve no sábado, e mostrou-se confiante de que no dia 25 de outubro vai fazer história. Luís Filipe Vieira diz que se chegar a presidente do Benfica, Pedro Proença nunca mais vai ter descanso. No podcast Final Cut, o candidato à presidência do Clube da Luz deixou duras críticas ao dirigente da Federação ao dizer que é demais o que tem feito ao Benfica. Luís Filipe Vieira condena também o comportamento de Rui Costa, acusando-o de não defender os interesses do clube. Diz mesmo, e estou a citar, nunca foi líder nem nunca será. O candidato à presidência do Benfica revela ainda que vê com muita apreensão o futuro do clube e que a candidatura que lidera tem como principal objetivo unir e não dividir. Luís Filipe Vieira diz ter a certeza de que será tetracampeão no Benfica com o treinador que escolher. Numa entrevista, o candidato à presidência do Benfica diz que vai chegar o dia em que José Mourinho vai querer sair do Benfica, uma vez que não acredita que fique 4 anos no clube. Nessa altura, Luís Filipe Vieira diz que quer ter um treinador que será ele a escolher, ou seja, Vieira dá a garantia de que o técnico a que escolher para suceder a José Mourinho vai ser capaz de conquistar o tetracampeonato. Ainda assim, Vieira diz que não há qualquer problema se José Mourinho quiser ficar no Benfica e que ele próprio já o tentou contratar. Luís Filipe Vieira acusa Rui Costa de estar a mentir descaradamente. O ex-presidente do Benfica lançou um ataque a Rui Costa durante a visita à Casa do Benfica de Paredes, ao dizer que está a ver coisas que o deixam triste, referindo-se à recuperação do clube que Rui Costa diz ter feito. Luís Filipe Vieira diz mesmo que o atual presidente não teve nada a ver com a recuperação do Benfica e que está a mentir quando diz que salvou o clube durante os anos da pandemia. Além disso, a Vieira garante ainda que a maneira como tem sido recebido pelos benfiquistas lhe dá mais força e vontade de andar para a frente. Frederico Moraes Pires, filho de um dos principais arguidos do caso BES, integra a lista de Luís Filipe Vieira às eleições do Benfica. O nome do filho de Amílcar Moraes Pires surge como um dos 8 vice-presidentes propostos por Vieira para a direção do clube. Segundo o Correio da Manhã, Frederico Moraes Pires, tal como o pai, tem dinheiro apreendido no processo. São precisamente 4.200.000 euros de 2 depósitos feitos na Suíça. Além do arresto desta quantia, há também comunicações entre Frederico Moraes Pires e Vieira nos autos deste processo. Alguns desses e-mails revelam que Frederico, que agora integra a lista de Luís Filipe Vieira, criticava Jorge Jesus e também o Futebol Clube do Porto.
José Mourinho já conquistou o plantel do Benfica, segundo o jornal A Bola. Os jogadores estão satisfeitos com as primeiras semanas de trabalho do novo treinador. Os métodos, o relacionamento, a preparação dos jogos têm agradado bastante, tanto ao plantel como à estrutura do futebol profissional. José Mourinho até tem dormido várias vezes no Seixal, estando inteiramente comprometido com o projeto. Apesar de ainda não estar a ter os efeitos visíveis desejados, a direção liderada por Rui Costa reconhece o trabalho feito e acredita que o Benfica vai conseguir elevar o nível das exibições e conseguir assim bons resultados. José Mourinho está também a preparar mudanças para o jogo em Chaves da Taça de Portugal. Segundo o jornal Record, o técnico do Benfica vai dar minutos a jogadores que não têm sido aposta no 11 habitual. O objetivo de José Mourinho é fazer a gestão da equipa, até porque há vários jogadores que continuam ao serviço das respectivas seleções e 4 dias depois desse jogo, o Benfica vai à Inglaterra jogar com o Newcastle para a Liga dos Campeões. Por tudo isto e também devido ao cansaço de alguns jogadores, José Mourinho deve fazer várias alterações em várias posições. Otamendi só vai regressar ao Benfica na quarta-feira e complica a preparação para o jogo com os Chaves. O capitão da equipa de José Mourinho está ao serviço da Argentina e viu o jogo da seleção ser adiado. Estava previsto que a Argentina defrontasse Porto Rico hoje e isso permitia a Otamendi estar em Portugal já amanhã, algo que não vai acontecer uma vez que o jogo só se vai jogar terça-feira. O motivo do adiamento prende-se com as políticas de imigração e vai fazer com que Otamendi chegue a Portugal precisamente 2 dias antes do jogo com os Chaves para a Taça de Portugal. Lembro que Otamendi ficou no banco no jogo da Argentina frente à Venezuela, pelo que há uma forte possibilidade do capitão do Benfica ser titular no jogo de terça-feira. Isto significa que é pouco provável que o capitão do Benfica seja titular em Chaves. Manu está mais perto de regressar. Segundo o jornal Record, o médio está a entrar na última fase de recuperação da grave lesão no joelho esquerdo e, ao que tudo indica, deverá treinar já integrado com o restante plantel ainda em outubro. Ou seja, as previsões do Departamento Médico do Benfica é que Manu possa regressar à competição no decorrer do mês de novembro, o que permitirá estar apto a tempo do derby frente ao Sporting. De qualquer forma, o médio precisa de ganhar ritmo e a equipa técnica e até o próprio jogador não querem queimar qualquer etapa na recuperação. Prestiani tem estado em grande destaque no Mundial Sub-20 e no último jogo foi mesmo eleito o melhor em campo. O extremo do Benfica foi titular na vitória da Argentina sobre o México por 2-0 nos quartos de final da competição. Prestiani jogou 80 minutos e criou muitos problemas à equipa adversária. No final do jogo, o extremo disse que o prémio de melhor em campo devia ser para toda a equipa, que fez um bom trabalho e garantiu a passagem às meias finais. No balneário, Prestiani festejou com os companheiros de seleção, entrou com uma coluna e dançou ao som de música argentina. Ivanovic sonha em ser jogador do Real Madrid ou do Milan. Num questionário no TikTok, enquanto está ao serviço da seleção da Croácia, o avançado do Benfica admitiu que tem o sonho de um dia poder vestir a camisola do Real Madrid e do Milan, bem como jogar no Santiago Bernabéu. Além disso, Ivanovic destacou Guardiola como o melhor treinador do mundo e Maradona como o melhor de todos os tempos. O avançado confessou ainda que o ponto alto da carreira até agora foi a chamada à seleção. Recordo que Ivanovic foi titular na vitória da Croácia sobre Gibraltar por 3-0, não tendo feito qualquer golo ou assistência. A mulher de Sudakov já está a preparar a mudança para Portugal, onde vai viver com o jogador do Benfica.
A personal trainer mostrou nas redes sociais uma fotografia e também vídeos com várias caixas que utilizou para empacotar os bens que vai trazer da Ucrânia para Portugal. No total são 65 caixas, sem contar também com a mobília dos filhos. A recordar que foram pais pela segunda vez recentemente e, por essa razão, a mulher de Sudakov ainda aguarda a autorização médica para poder viajar para Portugal. Neste momento, a Sudakov está também a recuperar de uma lesão no ombro esquerdo. O Conselho de Disciplina da Federação abriu processos disciplinares a André Vilas-Boas, ao Futebol Clube do Porto e também a Pavlidis. Depois do clássico, a Federação decidiu instaurar 3 processos disciplinares. O de André Vilas-Boas está relacionado com declarações que fez durante a gala da Federação, onde disse que a coação dos presidentes do Sporting e do Benfica estava a ter impacto direto nas nomeações de árbitros, motivando também uma queixa do Sporting. Já o processo que foi instaurado ao Futebol Clube do Porto surge na sequência de uma queixa da APAF, após o clube ter criticado nas redes sociais a arbitragem de Vítor Ferreira no jogo entre o Futebol Clube do Porto B e o Torriense. Por último, o processo que foi instaurado a Pavlidis, jogadores do Benfica, tem que ver com uma queixa que foi apresentada pelo Futebol Clube do Porto de uma alegada agressão a Gabri Veiga no clássico. Víctor Froholt garante que não vai sair do Futebol Clube do Porto num futuro próximo. Questionado sobre as notícias que dão conta de interesse de clubes como o Brighton e o Atlético de Madrid, o médio foi assertivo ao deixar bem claro que uma transferência está longe de acontecer e que nem sequer pensa nessa possibilidade. A fazer um excelente arranque de temporada no Futebol Clube do Porto, Froholt garante que está muito feliz e que o único foco é lutar pela conquista do campeonato e também da Liga Europa. Froholt fez uma assistência no jogo da Dinamarca frente à Grécia. Já no Futebol Clube do Porto, tem sido uma peça-chave da equipa de Francesco Faria. E Froholt ganhou todos os prémios individuais da Liga, que disputou no mês de agosto. O craque do Futebol Clube do Porto foi eleito o melhor jogador médio e jovem do campeonato em agosto. Recebeu todos os prémios no centro de treinos do Futebol Clube do Porto. No prémio de melhor jogador do mês, Froholt superou o compatriota Hjulmand. Já na eleição para médio do mês, bateu o jogador do Benfica, Auschwitz, enquanto na distinção de melhor jovem ficou à frente do companheiro de equipa, William Gomes. Recordo que estes prémios são atribuídos com base nas votações dos capitães e treinadores de todas as equipas do campeonato. PP diz que passou por momentos muito difíceis na época passada, depois de ter entrado em ruptura com o então treinador, que era Vítor Bruno. O extremo do Futebol Clube do Porto agradeceu o apoio que recebeu nessa altura de todos, nomeadamente dos adeptos. PP chegou ao jogo a 200 no clássico da última jornada do campeonato, frente ao Benfica. Em declarações aos meios do clube, o jogador diz que atingir essa marca é um sentimento único e que nem nos melhores sonhos esperava chegar aos 200 jogos com a camisola do Futebol Clube do Porto. PP disse ainda que quer continuar a evoluir e deixar a sua marca no clube com títulos e vitórias. Luuk de Jong está a abdicar de folgas para regressar mais rápido à competição. Segundo o jornal A Bola, o avançado do Futebol Clube do Porto quer acelerar a recuperação e está a fazer também horas extra. Na maior parte dos dias, Luuk de Jong é dos primeiros a chegar ao centro de treinos do Futebol Clube do Porto, deixa as instalações já durante a tarde e após cumprir várias etapas no plano de recuperação. No entanto, apesar de estar afastado dos relevados,
revelados. Luuk de Jong tem-se mantido perto do grupo, fazendo também uso da experiência acumulada ao longo da carreira para transmitir mensagens aos colegas, mas também a Néum Pérez, que está igualmente a recuperar de lesão. E o Futebol Clube do Porto mostrou o treino de preparação para o jogo com o Celuricense. A equipa de Francisco Farioli fez mais uma sessão de treino e parece que foi um treino de muita intensidade, como se pode ver também pelo estado dos jogadores neste vídeo que foi publicado nas redes sociais do clube. O Futebol Clube do Porto está então a preparar este jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Para a sessão de treino, Farioli não pôde contar com vários jogadores que estão ao serviço das respectivas seleções, como Diogo Costa, Samu, Rodrigo Mora, Froholt, Kivior e Bednarek. Por isso mesmo chamou um jogador dos Júniores e 3 da equipa B para integrarem os trabalhos da equipa principal. Pep revelou que quer regressar ao Futebol Clube do Porto. O ex-defesa central do clube e da seleção nacional esteve presente no último dia do Portugal Football Summit e falou sobre os planos que tem para o futuro. Pouco mais de um ano depois de ter terminado a carreira futebolística, Pep sonha regressar ao Futebol Clube do Porto um dia, devido à gratidão que tem por tudo aquilo que o clube lhe deu. Pep falou sobre como tem vivido depois de ter pendurado as chuteiras e diz que tem dedicado mais tempo à família. O ex-defesa revelou ainda que se tem mantido em forma ao praticar corrida e também ciclismo amador. Revelamos agora todos os segredos da conversa que levou Frederico Varandas a revelar as preferências clubísticas dos elementos dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol. Segundo aquilo que conseguimos apurar, o presidente do Sporting falou com Pedro Proença, em Alvalade. Terá sido uma conversa informal e que surgiu na sequência das várias acusações feitas por Luís Filipe Vieira. A primeira aconteceu a 1 de agosto, numa entrevista ao canal Now. Na altura, o O Manchester United está a preparar uma super oferta por Hjulmand. A imprensa italiana avança que o médio de 26 anos é prioridade para a equipa de Ruben Amorim. O Manchester United está disposto a colocar 60 milhões de euros em cima da mesa para convencer a SAD liderada por Frederico Varandas a libertar o capitão de equipa. O clube inglês conta também com a boa relação entre Hjulmand e Ruben Amorim como trunfo nestas negociações. No entanto, sabe-se que o Sporting não está disposto a fazer descontos e aponta para a cláusula de rescisão, que é de 80 milhões de euros. A Juventus e o Tottenham, também interessados em Hjulmand, estão atentos à situação. O Bayern de Munique é o mais recente interessado em De Bast. O central do Sporting integra a lista de alvos do clube alemão e poderá avançar também aqui com alguma proposta. De Bast, recordo, tem despertado o interesse de vários clubes europeus. Já antes se tinha falado de Liverpool. De Bast, recordo, tem contrato com o Sporting até 2029 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. A SAD, liderada por Frederico Varandas, pagou 17 milhões e meio de euros em 2024 pela contratação de Bast e pretenderá também reaver a parte desse valor.
Luís Soares revelou que sofreu uma depressão e que nem sequer conseguia sair da cama. Numa entrevista intimista ao El Espectador, o avançado do Sporting confessa que viveu tempos difíceis em 2023, quando sofreu uma grave lesão. Luís Soares admite mesmo que bateu no fundo durante o processo de recuperação e que teve de ter apoio psicológico. Agora é uma figura de destaque no Sporting, mas também na seleção colombiana. O goleador diz estar a aproveitar o futebol ao máximo. Garante que está na plenitude da confiança. Recorde que esta temporada Luís Soares já marcou 11 golos em 12 jogos. Gonçalo Inácio deve falhar o próximo jogo do Sporting no sábado com o Paços de Ferreira para a Taça de Portugal. O central foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional depois de se ter lesionado no jogo com a Irlanda. É por isso provável que Rui Borges não arrisque lançá-lo no jogo da Taça de Portugal. O objetivo do Sporting é que Gonçalo Inácio recupere a tempo da recepção ao Marselha no dia 22 de outubro para a Liga dos Campeões. A lesão de Gonçalo Inácio não é grave, mas Rui Borges vai abdicar do jogador na Taça de Portugal para que esteja a 100% na Champions. Bernardo Palmeiro foi sondado pela Juventus. Os jornalistas Fabrizio Romano e Matteo Moretto, especialistas em assuntos relacionados com o mercado de transferências, dizem que o diretor de futebol do Sporting foi sondado pelo clube italiano. A Juventus está à procura de um novo diretor-geral e o substituto de Hugo Viana tem o perfil pretendido. No entanto, o clube italiano tem outro nome em cima da mesa. A preferência é Marco Ottolini, atualmente no Génova, como principal candidato, mas Bernardo Palmeiro também integra esta lista. Relembro que substituiu o Viana no Sporting, antes já tinha passado também pelo Rio Ave. Roberto Martínez desvaloriza o facto de a maioria dos golos neste apuramento ter sido apontada por jogadores que atuam na Arábia Saudita. O selecionador nacional realça que o golo é consequência do bom jogo e não do jogador individual. Diz ainda que não é importante para ajudar a seleção, o país onde jogam os convocados. Para Roberto Martínez, o que importa é a atitude e o compromisso da equipa para o jogo com a Hungria, que pode ditar o apuramento de Portugal para o Mundial. O selecionador diz que o grupo está calmo e muito focado. Roberto Martínez quer qualificar a seleção perante os adeptos em Portugal. Por fim, o selecionador nacional diz ainda que a seleção joga muito bem. Vitinha diz que a seleção está avisada para o jogo com a Hungria. O médio admite que a equipa tem sentido dificuldades em jogar contra blocos mais baixos. Vitinha salienta que a seleção tem uma motivação extra para o jogo de amanhã, porque pode garantir já a presença no Mundial do próximo ano. Em relação a uma possível conquista da competição, o jogador do PSG diz que é preciso ter calma. Vitinha salienta que é preciso pensar passo a passo para se conseguir alcançar os objetivos. O médio português mostrou-se também muito feliz e agradecido por ter sido considerado o terceiro melhor jogador do mundo. Voltamos à notícia de abertura desta edição do Mercado, porque João Noronha Lopes vai quebrar o silêncio esta noite no programa Pé em Risto, aqui na CMTV, às 10 da noite. A entrevista vai ser conduzida pela jornalista Mariana Águas. O candidato à presidência do Benfica vai responder às acusações de que tem vindo a ser alvo por parte de outros candidatos. João Noronha Lopes insiste que há candidatos que estão a fazer campanhas sujas. Deixou-lhes até um desafio a que o continuem a tentar derrubar. Esta noite, aqui na CMTV, João Noronha Lopes não vai deixar nada por dizer. A entrevista ao candidato à presidência do Benfica é para acompanhar a partir das 10 da noite aqui na CMTV, no programa Pé em Risto.
E é por aqui que arrancamos a conversa neste mercado. Comigo em estúdio tenho já o Nuno Dias, o José Manuel Freitas, o Gonçalo Monteiro e o Paulo Catarro. Boa tarde a todos. Zé, o que é que tu esperas também desta entrevista? Sabemos que nos últimos dias João Noronha Lopes tem tido aqui algumas polémicas a envolvê-lo. Achas que nesta entrevista vai poder explicar e esclarecer os benfiquistas relativamente a essas questões? Boa tarde a todos e boa tarde a ti também, Sara, e aos telespectadores. Olha, o que eu esperava era que as eleições de um dos maiores clubes desportivos do mundo fossem pautadas por alguma urbanidade. Como observador apenas e sem me querer imiscuir absolutamente nada no ato eleitoral dos encarnados, lamento profundamente que o Benfica, num momento tão complicado da sua vida, seja marcado por estes insultos, por estes arremedos constantes de alguns candidatos para outros candidatos. Projetos nada, muito pouco projetos. Eu acompanhei agora, nesta ausência que tive, com alguma atenção algumas das coisas que foram ditas por alguns dos candidatos e, em boa verdade, sem querer estar a falar aqui muito especificamente de ninguém, não sei se Martim Maier não anda a pregar no deserto. Um candidato a presidente que tem como principal figura a maior figura viva do Sport Lisboa e Benfica, que é António Simões, que apresentou um diretor-geral, que é André Jonker, com um passado extraordinário em clubes como o Arsenal, Barcelona ou Bayern de Munique, que tem na sua lista Manuel Boto. Ver, por exemplo, outra grande figura do futebol português está disponível para regressar ao seu clube de sempre, que é Humberto Coelho, como vice-presidente de Rui Costa. Ver Nuno Gomes, que é outra figura do Sport Lisboa e Benfica de sempre, aparecer na lista de Noronha Lopes como candidato a vice-presidente do futebol. Custa-me, a mim, como observador, ver que o que marca as eleições do Benfica são estes insultos. E, portanto, vou terminar dizendo que se eu estivesse no lugar do Dr. Noronha Lopes, com certeza, queria defender a minha honra. Porque isto não é maneira nenhuma... Quer dizer, vou só dizer o seguinte. Os insultos a Rui Costa, que tem tido uma atitude, do meu ponto de vista, muito construtiva, porque em defesa do Benfica não tem sequer se defendido dos insultos de que tem sido alvo. Ao ver Noronha Lopes ver misturada a sua vida particular com aquilo que pode ser o futuro da liderança do Benfica, a mim faz-me uma grande confusão. O que eu, como observador, gostava de ver era projetos. O que é que querem fazer do Benfica do futuro? Que o Benfica vai ser o Benfica nas modalidades, no futebol profissional. O Seixal vai ser maior, vai ter um novo estado. E isso é que eram coisas que eu acho que era importante debater e neste quadro eleitoral era uma boa oportunidade. Se a conversa que alguns candidatos à liderança do Benfica querem é ir pelo caminho da ofensa e do insulto, volto a reafirmar, sem me querer imiscuir absolutamente em nada, porque não tenho nada a ver com o assunto. Espero que o Dr. Noronha Lopes consiga defender. Tem direito a isso. Nuno, João Noronha Lopes chega até a falar em campanhas sujas que o estão a tentar derrubar. Mas tu achas que estas polémicas que têm surgido nos últimos dias de alguma forma fragilizam a candidatura de João Noronha Lopes ou não? Boa tarde, Sara. Cumprimentar, saudar também os telespectadores. Fragilizam sempre. É preciso perceber que a origem destas questões pessoais sobre João Noronha Lopes começa numa reportagem jornalística, não em insultos. Essa é a questão. Não em insultos, não em insinuações por parte dos candidatos. Entraram na campanha por outras razões. Aliás, João Noronha Lopes até já disse que está preparado para que outras coisas possam surgir. Trouxe apenas isto como exemplo, porque acho que é relevante dizê-lo, porque uma coisa é ter sido um opositor de Noronha Lopes a trazer a vida pessoal e assuntos que dizem respeito a João Noronha Lopes enquanto cidadão, embora seja importante para quem assume um cargo com a importância da presidência do Benfica, a sua vida pessoal, a sua atitude enquanto cidadão conta. Atenção, não estou a dizer que se pode
destrinçar uma coisa da outra, porque o futuro presidente do Benfica vai ser uma pessoa que tem vida própria e tem passado. Portanto, não estou a dizer que não é importante. Mas uma coisa era ter sido um candidato ou um opositor de João Noronha Lopes a fazer este jogo baixo, acho eu. Outra coisa é ter sido uma reportagem jornalística que decidiu investigar a origem, digamos assim, da riqueza de João Noronha Lopes, que já explicou que amealhou ao longo dos anos o suficiente para hoje ter uma vida confortável e, independentemente de ser consultor ou não ser, das empresas terem mais ou menos dinheiro, tem a sua vida perfeitamente estabilizada e capaz de patrocinar a sua campanha. Agora, é evidente que qualquer insinuação sobre uma pessoa, um ser humano, acaba sempre por beliscar a imagem da pessoa em questão. Portanto, eu estou com alguma expectativa para ver de que forma é que João Noronha Lopes continua a reforçar a ideia de que, apesar da tal campanha suja, de tentar apanhar o vento com as mãos e dessas questões todas que tem sido muito sublinhada pelo candidato à presidência do Benfica, estou na expectativa de perceber de que forma é que logo, aqui na CMTV, João Noronha Lopes vai mais uma vez reforçar as suas intenções partindo de uma estabilidade pessoal e profissional que lhe permite dedicar-se sem qualquer tipo de problemas à presidência do Benfica. Porque o problema é quando surgem este tipo de alertas, os sócios remetem-se um bocadinho ao passado e vão buscar presidentes antigos que tiveram problemas pessoais com a justiça e, obviamente, que isto acaba por poder influenciar a decisão de alguns desses sócios. Se estranho, não estranho. Quando a campanha começou a aquecer, eu fui um dos que disse, e acho que todos nós temos um bocadinho essa percepção, de que quanto mais próximos estivéssemos das eleições, mais iria endurecer o discurso. Mas estou plenamente de acordo com o meu querido amigo José Manuel Freitas. Eu acho que isso é tudo o que menos interessa aos benfiquistas. O que interessa são nomes, são projetos, são pessoas e é o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, João Noronha Lopes terá hoje mais uma oportunidade de tentar desmontar aqui algumas das mentiras que o próprio diz que têm sido ditas e tentar provar aos benfiquistas que tenha, obviamente, capacidade e argumentos para poder, caso seja eleito, desempenhar tranquilamente a função. Mas, Paulo, tu também concordas com o que defendia aqui o Nuno, porque estas coisas acabam sempre por beliscar, digamos assim. Neste caso de João Noronha Lopes, como acaba por ser aqui associado a um gestor de excelência, quando saem estas notícias, acaba sempre por colocá-lo ali numa posição um bocadinho diferente para os benfiquistas, ou não? Boa tarde. Acaba por ter alguma influência, muito embora creio que até ao dia 25 não vai ser um aspecto determinante para definir o sentido de voto dos associados do Benfica. Mas achas que esta entrevista de hoje também pode ser importante para João Noronha Lopes? Eu acho que todas as dizer... intervenções públicas nesta altura são importantes para os diversos candidatos, sobretudo para aqueles que estão mais apontados como favoritos e que se candidataram a todos os órgãos sociais, apesar de, como dizia o Zé Manuel há pouco, e eu concordo, o Martim Maier parecer que anda um pouco a pregar no deserto porque apresenta projetos e pessoas com qualidade e ninguém parece ligar muito a isso, mas eu acho que vamos ter muito disto até final da campanha, porque o que temos visto entre João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, Rui Costa é um constante trocar de acusações e muito provavelmente João Noronha Lopes hoje vai defender-se dessas mesmas acusações. Até já há outros rumores a circular relativamente a outras situações dele. Ele vai seguramente responder a isso tudo e vai aproveitar também para dirigir seguramente algumas palavras e denunciar aquilo que ele considera, como já disse algumas vezes, ser uma campanha suja. Por isso não creio que o assunto fique hoje encerrado, pelo contrário. Acho que vai incrementar-se ao longo dos próximos dias e vamos assistir a este tipo de situações. Acho que João Noronha Lopes tinha o problema da família para mostrar logo aquilo que tinha para mostrar em relação à sua atividade pessoal e profissional, mas normalmente o tempo não se compadece com
com este tipo de situações. E o escrutínio é muito intenso sobre o presidente do Benfica, sobre o novo presidente do Benfica, e estes dias em que ele não pôde responder, que eu acho que foi isso, que foi ele que não pôde responder como vai poder responder hoje, podem ter sido marcantes para algumas pessoas. Não creio que sejam determinantes, mas acho que foram marcantes para algumas pessoas condicionarem o seu sentido de voto. João Noronha Lopes, que não vai deixar nada por dizer nesta entrevista mais logo aqui na CMTV, no programa Pé em Risto, mas, Gonçalo, voltando aqui à questão que João Noronha Lopes já falou nas campanhas sujas, do teu ponto de vista, tu achas que hoje, tendo aqui esta oportunidade na CMTV de dar esta entrevista, achas que vai entrar por esse caminho da campanha suja ou vai limitar-se a defender-se das acusações que têm sido alvo? Boa tarde aos quatro, boa tarde também aos nossos telespectadores. Eu já dei a minha opinião e estou muito de acordo com aquilo que o Nuno disse, eu já o referi. Quando se trata de uma peça jornalística, eu parto sempre do pressuposto que não é uma peça jornalística que tenta denegrir alguém para favorecer outro e vice-versa. E, portanto, é a partir daí que há a obrigatoriedade, no caso de Noronha Lopes, se explicar e se justificar. Porque não foi da boca de terceiros, no fundo. Eu não quero pôr nada em causa, mas também não podemos ser ingênuos a esse ponto, não é? Há muitas coisas que chegam à imprensa. Como é evidente. Nós somos jornalistas e sabemos como é que as coisas nos chegam. Nós sabemos como é que elas nos chegam. Eu sou o único que não é jornalista sentado a esta mesa. Pois. Ou que não foi, ou que... Sou o único. Eu quero acreditar que não existem jornalistas que fazem favores. Ou seja, tem que existir algum fumo, tem que existir alguma base. Os números têm que ser reais, ninguém fabricou aquilo. E eu acho que o grave era se ele não tivesse a oportunidade de estar como vai estar hoje para justificar. Isso para mim é que era grave. Agora, o facto de poder justificar, que eu acho que isso é importante, porque aquilo que tu dizes, isto tem a ver com a percepção pública. Mas o que eu estava a dizer não estava relacionado com isto, estava a falar em abstrato. Não estava diretamente relacionado com este caso. Mas por isso é que eu acho. Não estou a pôr em causa a investigação. Mas essa peça jornalística, atenção, eu não me quero imiscuir nisto, mas é só para... Eu percebo tudo o que disseste, mas atrás da peça jornalística o Dr. Noronha Lopes não foi mimoseado com nada, pois não? Foi tudo suavezinho. Não. Ninguém... Do que é que tem sido dito? Não, mas o que se tem dito, mas se fosse apenas da boca de candidatos adversários, eu estaria absolutamente de acordo. Calma, eu quando fiz a minha primeira intervenção, eu não quis especificar, precisamente porque já sabia que ia chover esse argumento e com o qual eu estou perfeitamente de acordo. Isto começou com uma peça jornalística e a partir daí, eu não estou a pôr em causa o trabalho dos jornalistas, era o que faltava. Jornalismo de investigação é coisa que já não se faz quase neste país, tirando 2 ou 3 órgãos de comunicação social. Há alguns aqui desta casa, é verdade, há que dizê-lo. Mas a partir da divulgação disso, o senhor tem mesmo de se defender. Sim, e mais do que isso, aquilo que foi mostrado tem a ver com a percepção pública, que é Noronha Lopes é conhecido não por ter feito grandes gols... Agora deixa-me lá fazer-te uma pergunta, pronto, que eu cheguei agora de Marte... Vais com a força toda. Não vi nada, eu depois de ter visto o que aconteceu nesta festa que houve durante 3 dias na cidade do futebol, eu julguei mesmo que era marciano, porque dentro daquele pavilhão estava tudo cor-de-rosa e cá fora os presidentes insultam-se tudo, portanto eu sou marciano. Mas é assim tão importante uma pessoa ter uma empresa que não está a correr bem, tem um peso tão específico. Então e aqueles que devem 400 e 500 milhões de euros aos bancos e está tudo ok? Para mim não está nada ok. Então pronto, não é por aí que nós devemos ter que ir. Mas espera, mas neste caso em concreto... Ele não deve nada. Não, mas é um investimento com capitais próprios. Mas a questão não... Deixa-me só dizer... Parece que eu sou defesa... Estou aqui com uma bandeira do doutor Noronha Lopes. Nem eu sou defensor dele. Quer dizer, uma pessoa não pode ter uma dívida. Zé, há uma grande... Eu faço aqui uma distinção grande, que é verdade que isto não é um cargo público, mas é um cargo de grande relevo. E quando se vai mexer com dinheiro de terceiros, nomeadamente muitos milhões, toda a gente sabe, quando se é candidato a um cargo destes, que está sujeito a um maior escrutínio. É normal. Sim. Este tipo de notícias acontece de jornalismo de investigação. Eu acredito que essa investigação tenha acontecido a todos os candidatos. Se não vivas neste país há todos os dias, pá. Vamos nos deixar dessa lenga-lenga. Espera, mas bem ou mal? Mal, mas vamos deixar dessa lenga-lenga. A meu ver... vamos deixar dessa lenga-lenga. A meu ver, a investigação é boa. Mas achas que todos os candidatos foram alvos deste mesmo escrutínio? Eu espero que sim.
Eu espero que sim. Olha, por exemplo, olha, o maior escrutínio de todos os candidatos, gostando-se mais dele ou não, até que tem sido de Vieira ao longo dos anos todos. É aquele que mais foi escrutinado, por exemplo. Os outros que são figuras menos conhecidas, porventura se calhar não tanto. Mas eu imagino que quem faz este tipo de investigação tente encontrar os tais cogumelos escondidos na floresta a ver o que é que dá dali. Eu quero acreditar assim. Para que argumentação para se poder chegar à cadeira do poder num clube? Ir à procura dos cogumelos podres que estão no meio da floresta. Mas achas que é isso que eu estou em completo desacordo. Isto não é uma luta política. Se fosse para as autarquias, para a Presidência da República, para o Parlamento, eu percebo esses lances todos. Isso aí eu percebo isso tudo, porque o jogo político é diferente do jogo desportivo. Agora, ir à procura de... Mas achas que já não é tão diferente. Não é tão diferente, mas eu ainda continuo a achar que é diferente. Já não é tão diferente. Mas achas que não é relevante? Pelo exemplo das eleições do Benfica, as coisas estão muito parecidas. Ir à procura de coisas da vida privada. Não, privada eu não estou de acordo. Aliás, o próprio Noronha Lopes, naquela curta entrevista que acabou por dar, privada, até disse, sim. não, até disse que não é privada. Ele disse que, do ponto de vista privado, que ele até vive de rendimentos, que está muito confortável com o seu dinheiro, Nem não vai quer saber nada, à procura de salário. Essa é a parte Mas o que é que eu quero? Mas Deixa-me o só que é que a acabar, mim me Zé. interessa, como cidadão, saber se o Dr. Noronha Lopes está bem na vida ou não? E a mim não me... E acho que os adeptos do Benfica e os que vão votar também não querem saber nada. memória. É sério. Não, memória. Quem tem memória sabe aquilo que o Nuno estava a dizer há pouco. Já saltaram algumas campainhas de várias coisas a acontecer. Isso não significa que este senhor em concreto seja culpado de alguma coisa ou seja mau gestor. Atenção. O que eu digo é, saltaram aqui um ou dois Pode ter tido um azar com meia dúzia de empregados que não fizeram foi dos hambúrgueres, ou foi dos crepes, ou foi dos frangos desossados, ou gosto de crepes, foi tudo isso. Agora, a questão é, o Noronha Lopes tem ou não capacidade para vir explicar e justificar? Tem. Eu acho que o deve fazer. Eu acho que ele deve defender a sua honra, porque ele não tem nada que explicar se tem capacidade para gerir o Benfica ou não. Ele tem é que se defender das acusações que lhe estão a fazer no plano pessoal. Mas foi um jornalista, não foi uma acusação. Está bem, mas mesmo... Foi uma notícia. Mas repara numa coisa, mas mesmo que tenha sido os jornalistas, ele já tentou defender-se, que eu vi o que é que ele disse na Primeiro-Ministro também não CNN. gostou, mas teve que se defender e O que é que ele defendeu-se disse? bem. O Primeiro-Ministro, o do passado, depois confirmou-se que não havia nada extraordinário e perdeu o cargo. Por decisão dele. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que o cidadão João Noronha Lopes se possa defender de algumas das acusações que lhe estão a fazer da sua vida privada, que não tem nada a ver com o facto de ele poder ser ou não presidente do Sport Lisboa Benfica. Mas Noronha Lopes é conhecido. Para mim este é o meu ponto, que é Noronha Lopes... Como um grande gestor. Mas pode ter O cartão de visita dos Noronha Lopes é ser um gestor de topo. Pode ter tido um furo no percurso Claro. ou não? Então, qual é? Mas repara, então vamos fazer o exercício ao contrário, que é, alguém descobriu que as contas destas empresas estavam assim. Devia ter escondido? Eu faço o exercício ao contrário. Mas o que é que isso tem a ver com o facto de ele querer ser presidente do Benfica? É gestor ou não é gestor? Mas o que é que isso tem a ver? Ele tem é que estar preocupado se as contas do Benfica vêm ao encontro daquilo que ele pensa para dirigir o clube ou Mas não. achas que o passado não é relevante? Não tem nada, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com Achas que isso. Zero. O Rui Costa tinha experiência de gestão quando pegou no O que é que tem a ver? Não. É isso que eu não aceito. Eu acho que o Rui Costa não se foi pode disparado. partir, Mas o Rui não se Costa, pode presidente partir do do Benfica, não foi princípio por que para ser um ser grande presidente de um grande É clube tem que presidente se ter de um uma grande- grande fortuna O Rui Costa e tem as contas todas que as contas fisco em dia, pessoais é que vão ser a salvação dos clubes. Há presidentes que Isso- têm que fazer. isso Mas isso é noutros Certo. países, não é em Sim, Portugal. sim. Não, e em Portugal já houve presidentes que adiantaram dinheiro aos clubes e nós sabemos disso. Aquilo que eu estava a dizer. Não podemos é partir do princípio que tem que ser a riqueza pessoal de um presidente a salvar a vida de um clube. Aquilo que para mim é relevante não se trata se tem riqueza pessoal ou não. Trata só de uma coisa. O Rui Costa é presidente de um clube porquê? Porque foi um jogador talentosíssimo. Não foi por ser um grande gestor, conhecido por ser outra coisa qualquer. Noronha Lopes é candidato e é conhecido como? Qual é o cartão de visita? Gestor de topo. Por isso, é aqui que tem que jogar a bota com o perdigote. E atenção, ele pode Eu ser entendo esta absolutamente- argumentação. Eu Quer dizer, entendo o que diz o Gonçalo. Aqui a questão é, muitas vezes este escrutínio nem é feito a todos e é feito porque há Espírito Santo de orelha. Nós somos jornalistas e sabemos Claro. como é que as E informações hoje muitas pode vezes esclarecer tudo. circulam Isso é bom. e como é que circulam. Sim, não é? e João Noronha Lopes vai com certeza esclarecer tudo. Vamos estar todos atentos a esta entrevista mais logo aqui na CMTV, no programa Pé em Risco, uma entrevista que vai ser conduzida pela jornalista Mariana Águas a partir das 10 da noite. Para já, seguimos nesta edição do Mercado com a notícia de que Luís Filipe Vieira diz que se chegar a presidente
presidente do Benfica, Pedro Proença, nunca mais vai ter descanso. No podcast Final Cut, o candidato à presidência do Clube da Luz deixou duras críticas ao dirigente da Federação ao dizer que é demais o que tem feito ao Benfica. Luís Filipe Vieira condena também o comportamento de Rui Costa, acusa-o de não defender os interesses do clube. Diz mesmo, e estou a citar, nunca foi líder, nem nunca será. O candidato à presidência do Benfica revela ainda que vê com muita apreensão o futuro do Benfica e que a candidatura que lidera tem como principal objetivo unir e não dividir. Paulo, quando Luís Filipe Vieira diz isto, se chegar a presidente, Pedro Proença nunca mais vai ter descanso, o que é que isto quer dizer? Apelando também aqui à tua experiência. Pois vai emigrar. O Pedro Proença provavelmente terá de acontecer-lhe isto que o José está a dizer. Terá de emigrar e encontrar outro cargo para exercer a sua atividade profissional. Agora, falando um pouco mais a sério, uma das estratégias do candidato Luís Filipe Vieira tem sido dirigir críticas à forma como o Rui Costa apoiou aquilo que o Rui Costa diz que apoiou o projeto e não a pessoa, Pedro Proença, mas depois com o que daí, segundo Vieira, derivou. Ou seja, acha que o Benfica foi prejudicado nesta história. Toda por causa depois da existência de elementos que estão na Federação que controlam os poderes do futebol e que o Benfica está afastado disso mesmo. E por isso mesmo o Luís Filipe Vieira quer carregar nesta tecla para dizer que com ele isso vai mudar. Eu acho tudo isto extraordinário. Primeiro, o facto dos clubes, dos presidentes dos clubes, andarem, se eventualmente Luís Filipe Vieira vier a ser presidente, novamente, andarem a decidir desta forma quem é que deve estar na Federação Portuguesa de Futebol. Mador. Sim. Em segundo lugar, também não devemos ignorar que realmente uma das coisas que o Zé dizia há pouco, parece que durante 3 dias as pessoas estiveram reunidas ali na cidade do futebol e enquanto cá fora, na passadeira, se diziam as piores coisas sobre uns e outros, depois lá dentro toda a gente tinha grandes projetos e falava sobre grandes planos que existem para o futuro do futebol português. Quer dizer, organizem-se. Ou é uma coisa ou é outra. E, portanto, eu acho que no meio disto tudo, não é? Não se tira nada de positivo. E, portanto, para não falarmos já da questão de termos uma federação policromática, não é? Com os 38% que são adeptos do Benfica ou ligados ao Benfica, mais 25% do Sporting. E eu estou muito curioso para saber quais são esses 33% de quem é que são afetos. Gostava de saber, já agora. 37%. Ou 37% de a quem é que pertencem. Mas não percebo como é que realmente o futebol português pode ser gerido desta forma. E depois querem ter resultados. Não, nós temos resultados porque realmente temos uma seleção extraordinária, com jogadores extraordinários e temos equipas que vão fazendo bons trabalhos também ao nível de formação e ao nível de detecção de talentos. Tudo o resto no futebol português não está bem e tem de ser tudo transformado e reorganizado, mas não é desta forma. Nem é dizer que está a reunirem-se todos ali durante 3 dias e dizer isto está tudo muito bom, nós somos muito bons e vamos ter aqui um futebol fantástico a partir desta altura. Nuno, mas tu achas que estas acusações constantes de Luís Filipe Vieira a Pedro Proença são benéficas para o candidato Luís Filipe Vieira? É que desde a primeira grande entrevista que deu, que foi precisamente ao canal Now, Luís Filipe Vieira tem feito estas críticas, estas acusações ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Achas que é aqui o trunfo eleitoral de Luís Filipe Vieira nestas eleições, fazer estas acusações? Eu olho para isto como um trunfo, porque eu acho que há, no universo benfiquista, uma grande aversão a Pedro Proença. E, portanto, parece-me que o Luís Filipe Vieira utiliza muito toda esta retórica como trunfo.
Se for eleito, o que é que vai apresentar de mais Mas já agora, concreto? desculpa, não achas que essa a versão de que falas será suficiente para levar muitos benfiquistas a votarem em Luís Filipe Vieira? Eu não tenho isso como adquirido. Quer dizer, se os benfiquistas vão eleger um presidente porque o candidato diz que não gosta do presidente da Federação, ponto final, parece-me vazio demais. Não estamos a falar propriamente de um cargo que se esgota ao fim de dias ou de semanas. Estamos a falar de uma eleição para 4 anos de presidente de uma instituição com a grandeza do Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, não me parece que esse possa ser um argumento decisivo. Me parece um trunfo de Luís Filipe Vieira, isso parece-me claro. O que é que Luís Filipe Vieira pode apresentar mais, caso seja eleito, estaremos cá para ver. Já falou dos supostos acordos feitos para tentar que Nuno Lobo não se candidatasse, de ofertas de lugares, do Manto Verde, já falou de mil e uma coisas. Há uma realidade. Pedro Proença foi eleito recentemente e foi eleito com o agremã dos 3 grandes. E mesmo que o Benfica se desalinhe porque Luís Filipe Vieira foi eleito presidente, eu não sei se isso é suficiente para fazer cair o presidente da Federação. Se o vai incomodar muito ou não, provavelmente sim, pelo menos é essa a promessa do Luís Filipe Vieira. Agora, não é com o bota abaixo permanente, nem com a ilusão dos tais 3 dias em que, fechados numa bolha, parecia que estava tudo bem no futebol português, que se vão resolver os maiores problemas do futebol. É com propostas, é com entendimento, é com reuniões entre presidentes que, mesmo que se ofendam, pelo menos que encontrem um caminho para que as coisas possam mudar. E é isso que tem faltado ao futebol português. Eu sei que essa não é só a função da Federação, por isso é que há uma liga de clubes, só que as coisas misturam-se muitas vezes. E no caso de Pedro Proença até tem atrás de si um passado na Liga. O que é uma grande vantagem. Que pode, eu ia dizer que pode ajudar. Resolvia-se tão facilmente como eu ajudar. defendo há um par de anos, depois já digo. Okay. Pois está bem, eu sei, mas a grande questão é... A Federação abriu a boca e engolir a Liga? Pois, estás a ver como Sim, tu sabes. como é evidente. Esta é a solução do futebol português. Eu acho que eu acho que caminhamos para que isso um dia volte a acontecer. Já devia ter Acho eu. acontecido. E mais depressa do que as pessoas Acho eu. É a única saída. E passam os seus clubes a mandar na Federação? Não, mas aqui Ou a as coisas questão... mudam? Achas que não mandam agora? Agora mandam na Liga. Na Federação. Eu sei que sou naif e utópico. Isto só se resolve quando as leis do futebol forem feitas por pessoas de fora do futebol e que nada tenham a ver com futebol. E que não entendam nem queiram perceber de futebol, só de leis. Claro. É quando isto se resolve. Claro. Os clubes é que não querem isso. Ou como entidade externa, são os clubes que fazem as próprias leis, são os clubes que determinam as próprias multas, são os clubes que fazem tudo de forma a que possam continuar neste regabof de má educação e não se resolvem problemas nenhuns. E por isso é que eu estou a dizer, a expectativa é que o Luís Filipe Vieira entre neste regabof contra Pedro Proença. Agora, com que argumentação? Se vai ser ou não vai ser, uma coisa é não dar descanso, outra coisa é dizer vai sair de lá. Se ele for eleito vai entrar de certeza. Não, mas tudo bem, mas o não dar descanso é uma coisa, o tirar de lá é outra coisa. Foi o que eu disse. Seja no projeto ou na pessoa, os 3 grandes votaram em Pedro Proença e na sua equipa e no seu projeto e nas suas ideias. E, portanto, eu não sei se Frederico Varandas e André Vilas Boas depois se vão alinhar com Luís Filipe Vieira. Eu estou a dizer isto não é de respeito aos outros clubes, é porque nós sabemos que são estes é que são a força motora. Estaremos cá para ver, agora é como te digo, quer dizer, isto, mais do que este continuado chorrilho de acusações e disto e daquilo, eu acho que o que os benfiquistas querem é projetos, sendo este um trunfo eleitoral. Não sei se isto vai render muitos ou poucos votos a Luís Filipe Vieira. Mas, Gonçalo, com este aviso, que pode ser também entendido por algumas pessoas quase como uma ameaça, digamos assim, tu achas que o Luís Filipe Vieira pretende exatamente o quê? Pretende, primeiro, avisar que é matar 2 coelhos de uma cajadada só. Leia-se. Atenção, recordam-se que foi Rui Costa a apoiar Pedro Proença. Recordam-se disso. Atenção, recordam-se claramente que aquilo que eu vos avisei num passado recente tinha que ver com o facto de Pedro Proença estar a prejudicar o Benfica. Recordam-se isto, fazendo, elencando aqui o raciocínio de Vieira. E, portanto, é normal que, se Rui Costa decidiu Proença e Proença está a decidir negativamente
Na cabeça de Vieira. Então, mas tu achas que isto pode ser mais um ataque a Rui Costa do que propriamente a Pedro Proença? Não, é dos dois. É acabar por repara, Sim, ele tem centrado, é verdade. O Luís Filipe Vieira tem centrado em Pedro Proença muitas das críticas que quer que cheguem a Rui Costa. Isso é estrategicamente isso faz sentido, inclusivamente se nós recuperarmos aquilo que Vieira disse sobre o jogo de bastidores de Proença, a forma como controlava os bastidores do futebol, a forma como se posicionava e manifestava, no fundo, aquilo que eram as suas intenções junto dos clubes para prevalecer aquela que é a sua ideia. Portanto, Vieira, no fundo, quer colocar estes dois senhores no mesmo saco, digamos assim. Vieira naturalmente tem aqui o seu posicionamento como o salvador da pátria, não é? E, portanto, já essa distinção também, Vieira, no fundo, apresenta-se a esta candidatura como vir resolver todos os problemas e mais alguns no Sport Lisboa e Benfica. Esta questão e, portanto, sim, isto é uma questão estratégica e isto é uma questão de apontar a estas duas personalidades. A questão do manto verde, já agora para abarcar tudo isto, é aqui que eu, sinceramente, não entendo e entroncando com aquela conversa que já tivemos aqui várias vezes sobre a tal entidade externa que deveria existir a pensar em prol do futebol português e não apenas os clubes a olhar apenas para o seu umbigo, mas eu não entendo qual é que é a necessidade de ter que existir algum tipo de equidade nos órgãos sociais. Não percebo. Porque é que tem que existir aqui algum equilíbrio? Sabes o que é que isto reflete bem sobre culturalmente como é que nós somos em Portugal. Isto reflete bem sobre a leitura de que a maior parte das pessoas em Portugal acha com clareza que há uma influência grande no que é que se passa nos bastidores em função daquilo que é o futebol português. Portanto, esta é a leitura que nós podemos tirar daqui, porque a mim não me interessa nada qual é o clube do A, do B, do C. Já me perguntaram, olha, a mim perguntam muitas vezes na rua, não sei se a vocês perguntam a mesma coisa, qual é o seu clube? E qual é o seu clube? É a primeira pergunta. A mim não me importa nada, a mim importa os objetivos que foram traçados. Chegou ao final, os objetivos foram concluídos, sim ou não? Perguntam é competente assim, ou não são assim, competentes? já são simpáticos. Pronto, portanto, a mim interessa-me a competência das pessoas, não qual é que é o clube das pessoas, isso para mim é irrelevante. Mas, Zé, e tu qual é a leitura que fazes? Também entendes que há aqui uma estratégia clara de Luís Filipe Vieira quando diz o que diz sobre Pedro Proença? É exemplo do que se passa com Rui Costa, que eu saúdo, pela forma como tem defendido a imagem do Benfica, digo o mesmo de Pedro Proença. Eu sou crítico do Dr. Pedro Proença em algumas questões, como por exemplo o Paulo também já aflorou aquilo que eu disse. O Dr. Pedro Proença vê o mundo do futebol em Portugal muito cor-de-rosa e toda a gente sabe, na periferia há calimeros e por aí. Relativamente a esta questão, ainda ao encontro do que disse o meu querido amigo, que é para parafrasear o que ele disse ainda há pouco de mim, o meu querido amigo Nuno Dias. Se este é um trunfo eleitoral de Luís Filipe Vieira, ele não ganha as eleições, de certeza. É impossível. Se este é o único trunfo eleitoral a tirar-se, salvo seja, para cima de Pedro Proença, por causa do que aconteceu na final da Taça, o Rui Costa também emitiu comunicados, também criticou a direção da Federação Portuguesa de Futebol. O que me parece que há aqui, lá está, é questões de ordem pessoal da parte do candidato Luís Filipe Vieira para a do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E isso é motivo para ser trunfo nas eleições do Sport Lisboa e Benfica? Parece-me que não. E, portanto, volto a reafirmar, e não tenho medo nenhum das palavras, se este é o único trunfo eleitoral do Luís Filipe Vieira, não ganha as eleições do Benfica, de certeza absoluta. Porque há muita gente adepta do Sport Lisboa e Benfica, associada do Sport Lisboa e Benfica, que também não morre de amores pelo Dr. Pedro Proença e que vai certamente votar. O que é curioso, porque toda a gente sabe que o Dr. Pedro Proença é benfiquista. Não sei se é sócio, se não, nem me interessa. Ali está a desempenhar o cargo de presidente. É sócio, não é? É sócio de presidente da Federação Portuguesa de Futebol e esta história do mapeamento, não sei se vai dar pano para mangas ou não, porque, deixa-me só emitir a minha opinião, alguma das duas partes não está a falar a verdade. E eu acho que o presidente do Sporting não vinha falar de um tema se não estivesse seguro do que é que estava a dizer. E também já lá vamos daqui a pouco. E, portanto, voltando à conversa, não acredito que se isto servisse deste trunfo, quando há tanta coisa no Benfica para apresentar, não sei se é uma boa solução, mas pronto.
Luís Filipe Vieira, que disse também ter a certeza de que será tetracampeão no Benfica com o treinador que escolheu. O candidato à presidência do Benfica diz que vai chegar o dia em que José Mourinho vai sair do Benfica, uma vez que não acredita que o treinador fique 4 anos no clube e que nessa altura quer ter um treinador, ou seja, Vieira dá a garantia de que o técnico a que escolher para suceder a José Mourinho vai ser capaz de conquistar o tetracampeonato. Ainda assim, Luís Filipe Vieira diz que não há qualquer problema se José Mourinho quiser ficar no Benfica e que ele próprio já o tentou contratar. Nuno, o que é que tu achas? O que é que tu achas disto? Acho que são promessas eleitorais e nada mais. Ninguém pode garantir que vai ser tetracampeão, seja com o Mourinho, seja com outro treinador qualquer. Não é muito normal os treinadores ficarem tantos anos nos clubes em Portugal. É verdade, nos últimos anos temos alguns exemplos, nas últimas 2 décadas, a última década, disso. Jorge Jesus no Benfica, Sérgio Conceição no Porto, Ruben Amorim no Sporting, mantiveram-se tempo suficiente para ganhar mais do que um campeonato. E, portanto... Mas já agora tu concordas com Luís Filipe Vieira quando diz que não acredita que José Mourinho vá ficar os 4 anos no Benfica? O presidente do Benfica, o Mourinho, ficou hoje a saber que está certo? a prazo. Sim, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Partindo do princípio que é Luís Filipe Vieira, já percebemos que não. Partindo do princípio que não é Luís Filipe Vieira e que os outros candidatos, Rui Costa é óbvio, não têm para já mostrado grande desagrado por ser José Mourinho o treinador, tudo dependerá dos resultados e da vontade de José Mourinho, que não sei se depois desta vinda para o Benfica continua a ter a tal ambição de ainda poder orientar a seleção portuguesa numa grande competição. E, portanto, tudo vai depender, obviamente, das vontades de treinador e de clube. Agora, a questão não é só essa. Aqui já nem é tanto o ser Mourinho ou não ser Mourinho. O Luís Filipe Vieira garante que vai ser tetracampeão. Garante. Não sei se tem a ver com mapeamentos cromáticos, se tem a ver com o que quer que seja. Como é que o Luís Filipe Vieira pode garantir que vai ser tetracampeão? Isso sim é mais uma promessa eleitoral que eu também acho que não dá votos. Não pode dar votos. Ninguém vai votar em Luís Filipe Vieira porque diz eu vou ganhar 4 campeonatos. Acho eu. É a minha leitura de fora. Também não estou aqui a fazer nenhum tipo de avaliação para além da avaliação jornalística de uma coisa que é impossível ser prometida. Primeiro, não é muito normal haver tetracampeões em Portugal e, portanto, desde logo é um desafio muito grande. E depois, a convicção com que Luís Filipe Vieira diz isto, acho que deixa qualquer um desconfiado, não é? Quer dizer, seja com Mourinho ou sem Mourinho, desde logo esse é logo aqui um problema pelo caminho. Não é? Se Mourinho fica, se Mourinho não fica, quer dizer, Luís Filipe Vieira pode não morrer de amores por Mourinho. Então, e se Mourinho agora ganhar 2 campeonatos seguidos pelo Benfica, vai despedi-lo? Essa que é a grande questão. Imaginemos que Luís Filipe Vieira era eleito presidente e o José Mourinho, que tem contrato esta época e a outra ganhava os 2 campeonatos. Agora, como é que é? Não é? Nuno, Luís Filipe Vieira, o que diz é que não há qualquer problema se, por exemplo, for eleito presidente do Benfica, não há qualquer problema se José Mourinho quiser ficar e que ele próprio até já o tentou contratar. Portanto... Ele diz é que acha que Mourinho não fica 4 anos. E eu faço a pergunta ao contrário. José Mourinho tem contrato por este ano e o próximo, certo? Se Mourinho for campeão este ano e no próximo, Luís Filipe Vieira for o presidente, vai despedir José Mourinho? Há aqui todo um conjunto de questões que me parece que são conversa eleitoral, então, não é mais do que isso. Achas que ganhando 2 campeonatos não pode haver outro clube que queira José Mourinho? Pode, por mas exemplo? José Mourinho pode dizer, se o Benfica me quiser, eu quero continuar aqui. Eu não faço a mínima ideia, não posso responder pelo José Mourinho, muito menos antecipar 1 ano e meio, que é o que estou a antecipar, não é? Porque falta metade deste campeonato, mais o próximo, não é? Eu não vou antecipar nada, não tenho bolas de cristal e não faço futurologia. Estou a questionar aqui uma série de questões, só para tentar explicar porque é que, para mim, isto é uma promessa eleitoral sem qualquer sentido e não acho que nenhum sócio do Benfica vá votar em Luís Filipe Vieira, nem por ele ser contra Pedro Proença, nem, quer dizer, contra Pedro Proença eu continuo a dizer, eu acho que há apoiantes de todas as candidaturas que não morrem de amores por Pedro Proença e, portanto, digamos que há aqui uma questão transversal no eleitorado benfiquista relativamente a Pedro Proença. Relativamente a esta questão, acho que ninguém vai acreditar que Luís Filipe Vieira... Bem, se ele está a prometer
Porque a conversa do Luís Filipe Vieira tem sido eu prometo e tenho cumprido, eu prometi e cumpri, eu prometi e fiz, eu prometi... Há coisas que não são assim tão fáceis de prometer, nem todas as que se prometem são possíveis de cumprir e, portanto, vamos esperar. Também achas, Zé, que ninguém vai votar em Luís Filipe Vieira com base nesta promessa, quando diz que tem a certeza de que será tetracampeão, seja qual for o treinador que escolher? A única pessoa em Portugal que eu vi prometer e cumprir foi o General Leandros. A partir daí, nunca vi ninguém que prometesse e cumprisse. E então, no futebol, não é por esta promessa que o Luís Filipe Vieira vai angariar mais votantes na sua candidatura. É o meu entendimento. Luís Filipe Vieira tem uma base social de apoio considerável, do meu ponto de vista, maior fora de Lisboa do que propriamente em Lisboa. A votação eletrónica dos locais onde vai ser colocada essa possibilidade dar-lhe, do meu ponto de vista, alguma vantagem pelo que se conhece, mas não é com este tipo de promessas que eu acho que Luís Filipe Vieira vai garantir o regresso à liderança do Benfica. É que ninguém pode garantir, por muito seguro que esteja, por muitas coisas que saiba, por muitas coisas que queira fazer, no plano legal e ilegal, que vai ganhar 4 campeonatos seguidos. É impossível. Não há ninguém. E até a única equipa no mundo que neste momento é capaz de fazer isso, e não sei se o Luís Henrique o fará, ou o presidente do Paris Saint-Germain, é o clube parisiense. Mais nenhum é capaz de dizer nós vamos ganhar 4 campeonatos seguidos. Não. Então, em Portugal... E sobre esta questão de José Mourinho, Gonçalo, o que é que tu achas? Também és desta opinião de Luís Filipe Vieira, que não vai ficar 4 anos no Benfica? Distinguirem duas coisas. Uma, sou da opinião, sim, que não vai ficar os 4 anos no Benfica. Acredito que Mourinho tinha a intenção e continua a ter a intenção da seleção. E, portanto, parece-me que essa será a sua escolha primordial. Depois, aconteça o que acontecer, seja de sucesso ou insucesso, acredito que existem outros clubes com interesse em Mourinho e não estou a ver Mourinho a ficar de longo prazo no Benfica, mas isso é apenas uma opinião. Outra coisa é aquilo que Vieira disse. Eu estava aqui até a ler e ele diz uma coisa que é factual, acho eu, que qualquer presidente vai dizer. Se o Benfica for campeão e se José Mourinho quiser. É normal. Ou seja, um candidato que está de fora não vai dizer, independentemente se o treinador é campeão ou não, pode ficar à vontade. Pode ficar. Não sendo campeão, pode ficar. Então, ele diz o óbvio, que é, se o treinador for campeão, muito bem, fica. Se não for campeão, vem outro. O Luís Filipe Vieira não disse já com o treinador que eu escolhi. Que eu escolhi. Portanto, ele já tem um treinador na manga para levar o Benfica. Não, eu estava a ler as declarações. Se não for, ele diz assim, se o Benfica for campeão e o Sr. José Mourinho quiser continuar, encantado da vida. Se não for, e se eu for eleito, quer que seja um treinador, que seja eu a escolher. Está bem, ok. Ou seja, no fundo acho que é uma frase normal, não é? Não vai dizer... José Mourinho ficou a saber que está a prazo. Mas qual é o treinador que não está a prazo, Zé? Todos os treinadores estão... Todos os treinadores estão a prazo. Isso é semântica, estás a conversar comigo de uma coisa que sabe... Treinador de equipa grande. Isso faz parte do léxico do futebol, ok? Não é parte, é uma realidade. Mas o que o Nuno disse é rigorosamente verdade. Mas é uma realidade. O José Mourinho ganha estes 2 campeonatos para o Benfica e depois o Sr. Vieira vai lá chegar, se for presidente. Não, mas ele disse que se for campeão é para continuar. Ele diz nesta frase, então, vou voltar a repetir, se o Benfica for campeão e o Sr. José Mourinho quiser continuar, encantado da vida. Pronto, ok. Ou seja, a tónica que ele coloca, por isso é que eu até desvalorizo esta declaração, porque a tónica que ele coloca é, se for campeão, sim, estou de acordo, continuo. Mas chame-se ele de Mourinho ou outra coisa qualquer, não é? Se for campeão, obviamente não vou dizer não, quero Mourinho campeão, mas depois vou despedi-lo para... Mas não passa a ideia, Gonçalo, que no fundo Luís Filipe Vieira se calhar não acredita assim tanto em José Mourinho? Não ficaste com essa sensação daquilo que leste? Ou viste? Sim, não, que li, ainda não ouvi, neste caso li. Eu sinceramente não fiquei com essa... Quer dizer, acho que Vieira... Porque se acreditasse, até é uma banalidade, à partida, diria vou ganhar o Tetra com o José Mourinho, ou não? Não sei, digo eu, estou só aqui a lançar para cima da mesa. Olha, eu gostava que fosse assim, de um ponto de vista teórico, que os presidentes chegassem a um clube e dissessem assim, para o meu mandato de 4 anos, este é o meu treinador. Ganho na primeira, ganho na segunda, ganho na terceira, ganho na quarta, ou perca nos 4, este é o meu treinador para o mandato.
O problema é que, e se calhar vocês todos têm a melhor memória do que eu não me recordo de alguém ter feito isto. Isso foi o que fez o Rui Costa. Fez o Rui Costa, como assim? Contratou o Roger Schmidt e renovou depois para o resto Mas que fez o faltava do mandato? mandato. Não, despediu. Pronto, então, mas é o que eu estou a dizer. Mas um contrato de 4 anos. Cumprir a promessa de que vai com ele, independentemente dos resultados, isso é muito difícil que aconteça. Portanto, eu até acho que é uma declaração mais ou menos banal, que é, bom, se ganhar, obviamente, que é o meu treinador, se não ganhar, ou se o próprio ganhar e não quiser ficar, olha, vou ter que escolher um da minha confiança. Sinceramente, aqui, a questão do tetracampeonato, aí também já estou de acordo. Quer dizer, isto é um bocadinho prometer, é um bocadinho a cenoura com a cana de pesca à frente, acho que pouca gente compra. Não é? Pouca gente. Paulo, tu também entendeste como banal esta declaração? Não como acho é que que achas que o José Mourinho também olhará para, Não acho que seja assim tão banal. Acho até que é profundamente desnecessário. Quer dizer, quando o Benfica tem um treinador de méritos mais do que reconhecidos, contratado há pouco tempo, tem um contrato de 2 anos, estar a falar que ele daqui a 2 anos que vai sair ou não vai sair é profundamente disparatado, a meu ver. Estar a dizer aquilo que se vai passar daqui a 2 anos, acho que não faz o mínimo sentido. Portanto, eu acho que isto foi um tiro completamente ao lado de Luís Filipe Vieira. Um contrato de 2 anos. Então, ele pode dizer o que quiser. Não tem contrato de 2 anos. Pode dizer que a seguir. Mas não é isso. Mas Mourinho tem Carvalho contrato. também diz que quer contratar o Klopp. Mas não é isso. Mourinho tem contrato de 2 anos. Sim, e então? Não quer dizer que daqui ele a não 2 quer anos continuar. fecha o contrato. Não quer dizer que ele não quer continuar a seguir. Não, mas para mim é uma banalidade só neste sentido. Ele diz, se for campeão, continua e eu fico feliz na vida. Se não for campeão, ou se Já for agora, campeão... só pode seguir. uma coisa rápida para lembrar até do José Mourinho, que o Zé dizia há pouco que ninguém pode prometer nada no futebol, mas quero recordar que o próprio José Mourinho, quando chegou ao Futebol Clube do Porto, ido de União de Leiria, deu um murro na mesa numa conferência de imprensa E disse que ia ser campeão. o Futebol Clube do Porto vai ser campeão na próxima época, de forma, se tudo correr normalmente. Em condições normais se e for anormais. anormal também será campeão. E foi. Muito bem, vamos então avançar e falar precisamente do Futebol Clube do Porto, porque Víctor Froholt garante que não vai sair do clube num futuro próximo. Questionado sobre as notícias que dão conta do interesse de clubes como o Brighton e o Atlético de Madrid, o médio foi assertivo ao deixar bem claro que uma transferência está longe de acontecer e que nem sequer pensa nessa possibilidade. A fazer um excelente arranque de temporada, Froholt garante que está incrivelmente feliz no clube e que o único foco é lutar pela conquista do campeonato e da Liga Europa. Recordo que Froholt fez uma assistência no jogo da Dinamarca frente à Grécia. Paulo, tu achas que de facto esta saída do Futebol Clube do Porto está muito longe de acontecer? É o jogador que o diz, mas como sabemos o mercado... Sim, às acho vezes que pelo menos até o incontrolável. final da temporada acho que está muito longe de acontecer. Na Europa isso já não é possível, porque ele já fez um jogo pelo Copenhaga e agora está no Futebol Clube do Porto, não pode ter 3 clubes, quando muito seria num campeonato que começasse em janeiro ou a partir de janeiro, e só na América do Sul ou no México, e não estou a ver nenhum clube dessas paragens a querer chegar ali e pagar, nomeadamente a cláusula de rescisão dos 85 milhões que ele tem, e nem sequer creio que ele estivesse interessado também aí. E depois há um campeonato do mundo, onde a Dinamarca muito provavelmente irá estar, uma vez que já afastaram a Grécia. Ele ainda agora fez, nos 2 jogos que participou, fez um gol, 2 assistências. No jogo com a Grécia mostrou mais uma vez aquilo que nós vemos no Futebol Clube do Porto, aquela capacidade de resistência e de velocidade, pressionar os adversários e a recuperar bolas, e foi assim que surgiu o 3º golo da Dinamarca diante da Grécia, e por isso não acho que até ao final da temporada e até ao Campeonato do Mundo que o Futebol Clube do Porto tenha de se preocupar com isso. Preocupar é uma força de expressão, porque acho que se o Futebol Clube do Porto o vender, vai fazer um encaixe brutal. Gonçalo, percebemos destas declarações dos jogadores é que por ele não vai sair num futuro próximo, mas achas natural, tendo em conta este arranque de temporada de Víctor Froholt, que existam já interessados? Acho e ficarei espantado se ele mantiver a toada que no final da época, não em janeiro, porque de facto não pode representar um 3º clube, que na mesma calendarização, que não pagasse a cláusula de 85 milhões, porque na realidade
Eu já o apelidei de ser um jogador do protótipo quase perfeito, porque eu não consigo apontar com 19 anos uma lacuna evidente ou algo que poderá melhorar fruto da idade, porque aquilo que acontece muitas vezes é tu teres um jogador desta dimensão a conseguir pressionar no campo inteiro como o Froholt faz, a conseguir, no fundo, condicionar muito o adversário, mas porque tem muito pulmão, ou seja, porque tem uma capacidade física acima da média e mesmo estando mal posicionado consegue dar resposta. Aqui é o contrário, ele está sempre bem posicionado, tem um conhecimento do jogo incrível e junta a isso a tal capacidade de, sem bola, fazer a diferença. E, portanto, essa no fundo, é uma imagem de marca de Froholt. Com bola, consegue fazer diferença também, seja no último passo, seja no golo. Eu volto a dizer, para mim é o protótipo de jogador perfeito. Não acredito que faça uma segunda temporada no Futebol Clube do Porto, porque se mantiver atuada daquilo que mostrou até aqui, acho que facilmente vai embora. Mas, Zé, tendo em conta o rendimento dos jogadores neste arranque de temporada, também o facto de ser ainda muito jovem, tu admites a possibilidade de existir aqui um negócio, por exemplo, como aquele que foi feito com o Sporting por Giovanni Kenda, um clube europeu que chegue e pague para garantir a contratação de Víctor Froholt? Não acredito. O negócio do Sporting com o Chelsea pelo Giovanni Kenda foi uma coisa que não é muito normal no futebol dos dias de hoje. Vou dizer aqui uma coisa que espero que ninguém fique aborrecido comigo. Aquele que é para mim neste momento o melhor jogador da Liga Portuguesa, que é Froholt. Eu sou um bocadinho exigente, mas depois de ter visto o que ele já fez na maior parte dos jogos, estava à espera de um bocadinho mais no Benfica, no jogo com o Benfica. O que quer dizer que até os grandes futebolistas, quando são muito pressionados pela marcação, têm mais dificuldade para criar e fazer tudo aquilo que fizeram com normalidade nos jogos anteriores. Não estou a tirar mérito ao Froholt, bem pelo contrário, estou a dar mérito aos futebolistas do Benfica que o policiaram. O Froholt nesse jogo não foi o mesmo Froholt dos outros jogos, mas está na cara, estamos perante o melhor jogador da Liga Portuguesa. Eu, como exigente, gostava que ele tivesse feito outro tipo de exibição nesse jogo, gostava como espectador, não mais do que isso. Agora, aquilo que eu acho é que, mantendo o jovem futebolista esta performance, continuando a jogar como joga, continuando a ser determinante no rendimento do Futebol Clube do Porto, como é, chegando o Futebol Clube do Porto ao título ou a outro tipo de conquistas. E ainda por cima, no sentido enfático, chegando ao Campeonato do Mundo como titular da Dinamarca, é evidente que o Futebol Clube do Porto tem aqui um jackpot. E eu não acredito. Só o Chelsea é que faz isto porque tem 50 e tal jogadores e pode-se dar ao luxo de contratar um futebolista por 50 milhões de euros e mantê-lo emprestado. Eu não acredito que um Barcelona, um Real Madrid, um Paris Saint-Germain, um Arsenal, um Manchester United, um Manchester City chegue ao Futebol Clube do Porto, queira contratar Froholt e o deixe ficar mais um ano. Não acredito nisso, nem faz parte do que é normal no futebol de hoje. Portanto, aquilo que eu acho é que sim, que o Futebol Clube do Porto tem ali um jackpot, mas grande mérito a quem o descobriu. Grande mérito a quem o descobriu, porque realmente Froholt ainda não tinha chegado à seleção da Dinamarca. E não foi um jogador barato. Está bem, mas o Sporting também apostou. O que apostou em Arder e ninguém o conhecia. E depois as coisas não resultaram muito bem aqui. A Ullmann, por exemplo. Não, mas o Ullmann já estava no futebol italiano e já tinha mais visibilidade. O Froholt, estás a falar de futebolistas jovens nórdicos. Sim, estou a falar desses futebolistas jovens nórdicos. E nesse sentido, acho que mantenho a minha opinião. Acredito que André Vilas-Boas não quererá dispensar Froholt, dispensar no sentido de uma negociação abaixo da cláusula de rescisão, e pode exigi-la, porque quem quiser contratar Froholt só por essa maquia. E eu acho muito bem, porque ele merece o dinheiro que tem na cláusula de rescisão. É realmente um futebolista diferente, que tem feito coisas muito boas pelo Futebol Clube do Porto, pela seleção. Faltou-me aqui aquele pequenino pormenor, mas lá está, mérito a quem o marcou no jogo do Dragão entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Nuno, concordas? Tem ali André Vilas-Boas o jackpot? Não, genericamente concordo com o que já foi dito, quer na avaliação do jogador, quer naquilo que é o comportamento habitual
do mercado. Eu acho que, sendo um jogador jovem, se tiver este desempenho ao longo da época, se estiver no Campeonato do Mundo titular e com bons desempenhos, interessados vão aparecer. Agora, acho que o Futebol Clube do Porto vai sempre remeter para a cláusula de rescisão. Se houver quem tenha essa capacidade e o jogador quiser, pode acontecer alguma coisa. Eu percebo que hoje a atitude do jogador seja esta. Não faz sentido o Fraúl agora estar a dizer não, ao fim destes meses, afinal, já quer ir embora. Não faz sentido nenhum. Portanto, o discurso de Fraúl é o discurso habitual. A realidade é um bocadinho esta. Fazer o que o Chelsea faz, dificilmente alguém poderá vir a fazer. Ora, o que vai acontecer nesta época no Mundial e com o jogador é que vai depois determinar se há ou não há propostas concretas. Vamos agora falar de outro jogador, mas neste caso a do Sporting, porque o Manchester United está a preparar uma super oferta por Yulman. A imprensa italiana avança hoje que o médio de 26 anos é prioridade para a equipa de Ruben Amorim. O Manchester United está disposto a colocar já em cima da mesa 60 milhões de euros para convencer a SAD do Sporting a libertar o capitão de equipa. O clube inglês conta com a boa relação entre Yulman e Ruben Amorim como trunfo nas negociações. No entanto, sabe-se que o Sporting não está disposto a fazer descontos e aponta para a cláusula de 80 milhões de euros. A Juventus e o Tottenham, também interessados em Yulman, estão atentos à situação. Achas, Nuno, que Yulman pode sair do Sporting num futuro próximo? Não sei, acho que uma super oferta era oferecer mais do que os 80 milhões. Abaixo dos 80 milhões, eu não sei se o Sporting estará assim tão disposto a isso. É verdade, Frederico Varanda já disse que no final da época, e depois de conversas que teve com o jogador, para que ele permanecesse sem ondas esta temporada, que admitia vendê-lo. Eu não sei se por este valor o Sporting estará interessado em negociar. Se me perguntar se é uma boa proposta, é quase triplicar aquilo que o Sporting investiu na contratação do jogador. Mas tem sido uma peça fundamental e a aposta na continuidade deste ano é muito com o objetivo do Sporting tentar o tricampeonato. Isto são palavras do Presidente, não minhas, foi Frederico Varandas que o disse, que era tentar manter os jogadores chaves, depois da saída de Gyökeres e do negócio de Arder, que teve a ver depois com a vinda de Suárez e de Ioannidis, e tentar manter os principais ativos. Mas deixou a porta aberta para uma eventual saída de Yulman na próxima temporada. Portanto, isto pode querer dizer que, à semelhança do que aconteceu com Gyökeres, o Presidente aceita eventualmente negociar abaixo da cláusula. Abaixo da cláusula. Os 60 milhões, obviamente, para qualquer clube português é muito dinheiro, mas ainda para um clube que tem tido, nos últimos anos, contas equilibradas e que está saudável a esse nível. Mas é como te digo, não acredito que em janeiro o Sporting se deixe tentar por isto, porque acho que nada vai estar definido em janeiro e o tricampeonato continua a ser o objetivo. No fim da época, se houver esse compromisso com o jogador, veremos se por este valor ou não. Zé, muito rapidamente, tu achas que este valor é pouco para aquilo que o Yulman tem dado? Sim, a super oferta era no mínimo uns 80 milhões e mesmo assim não sei se Yulman sairá, a não ser que caiam raios e coriscos em Alvalade. Fico por aqui. Isso, Ruben Amorim ainda será o treinador do Manchester United para o ano. Já agora, Gonçalo, o Nuno há pouco tocava na tal conversa que pode ter existido também com o Yulman. Achas que se pode repetir aqui uma novela semelhante à de Víctor Gyökeres? Eu acho que quando se coloca nesta perspectiva, sim, pode acontecer. Porque quando as coisas correm mal, as coisas podem acontecer. O Yulman não é o E atenção, deixa-me fazer só um preâmbulo numa frase. Que é uma semelhança de baixar a cláusula, não na atitude do jogador. Sim, mas o Gyökeres... Foi nisso que eu quis... Vamos lá ver, antes de acontecer o episódio de Gyökeres também era o mais elogiado. O Gyökeres era muito elogiado, em função do seu profissionalismo, tudo isso. Não, mas isso nunca teve em causa. Pronto, mas teve em causa foi o lado do Gyökeres. Um preâmbulo numa frase que é: em período homólogo, Frederico Varandas tem dado goleada aos seus companheiros de presidência. Se há uma crítica que eu acho que pode ser sacada a Varandas, tem a ver com estes casos. Havia uma coisa tão simples, que é, em vez de ser no parlapié, que de repente pode dar discussão, fazer uma adenda no contrato e dizer assim: fruto destes 3 anos, 2 épocas e qualquer coisa, daquilo que acontece
daquilo que acontece, da relação que nós temos com o Yulman, a cláusula de rescisão de 80 milhões passou a 60 milhões. Fica escrito, não há dúvida. É um compromisso. A palavra das pessoas não presta para nada. Com Gyökeres não resultou. Não resulta. Bem, não vamos por aí. Não vamos, também não temos muito tempo para entrar nesses caminhos. O pau mandado do Setting Caio. Mas precisamente por causa disso. Vamos falar também sobre o Conselho de Disciplina da Federação, que abriu processos disciplinares a André Vilas-Boas, ao Futebol Clube do Porto e também a Pavlidis. Depois do clássico, a Federação decidiu instaurar 3 processos disciplinares. O de Vilas-Boas está relacionado com declarações durante a gala da Federação, onde Vilas-Boas disse que a coação dos presidentes do Sporting e Benfica estava a ter impacto direto nas nomeações de árbitros. Já o processo instaurado ao Futebol Clube do Porto tem na origem uma queixa da APAF após o clube ter criticado nas redes sociais a arbitragem de Vítor Ferreira no jogo entre o Futebol Clube do Porto B e o Torriense. Por último, o processo aberto a Pavlidis deve-se a uma queixa do Futebol Clube do Porto por uma alegada agressão a Gabri Veiga no clássico. Gonçalo, relativamente a estes processos, faz sentido para ti, os 3? Faz sentido. Faz sentido porque estamos no mundo encantado da Liga Portuguesa e esta é a forma de estar dos clubes. Já trato do mundo encantado. Obviamente que e eu por acaso este fim de semana escrevi sobre aquilo que eu considero os Calimers, as Aidis e os Vikings. Quem tiver curiosidade vai ver no Mais Sport, mas na realidade isto colhe pouco. Depois vais retirar o sumo daqui. O que é que vai acontecer a André Vilas-Boas? Provavelmente a ficar uns dias afastado de poder participar ali no balneário, uma coisa assim do género. O que é que vai acontecer a Pavlidis? Provavelmente nada. E, portanto, esta é a forma de também comunicar dos clubes em Portugal, porque na realidade, depois na prática, não dá nada. Zé. Dizia o grandioso Armando José, essa grande figura mítica deste país, que a língua portuguesa é danada para a brincadeira. E a semântica, muitas vezes, cria destes problemas. Nós não estamos em nenhum mundo encantado quando o presidente de um clube vem falar em coação. Uma coisa é coagir, outra coisa é influenciar. Coação é uma coisa muito grave e, portanto, o presidente do Futebol Clube do Porto, com todo o respeito, não é pelo facto de liderar o Campeonato Português que pode dizer o que quer. E, portanto, é que eu acho que o mundo não é mesmo cor-de-rosa, nem é mesmo de encantar. Quando o presidente do Futebol Clube do Porto trata os pares dos 2 principais rivais por calimeros. Então, mas isto estamos aonde? Num mundo de cor-de-rosa? Não estamos. Estamos num mundo do insulto com outro retoque. E, portanto, quando o presidente do Futebol Clube do Porto vem dizer que há coação, tem que levar um processo. O castigo que vem aí, eu sei que se fosse lá na língua inglesa eram 150 mil libras. Aqui serão eventualmente 375 euros. Mas isso a mim não me interessa. O que interessa é que o presidente do Futebol Clube do Porto não pode dizer aquilo que quer. Nem o presidente do Benfica, nem do Sporting, nem do Braga, até o presidente do Amora. Mas diz porque as multas são assim. Está bem, mas não pode. Lá está, porque há uma coisa que é uma mentira pegada no futebol português, que é a chamada reunião de presidentes. Eles depois, na hora da decisão, vêm os CEOs para resolver as questões. E aí está tudo mal. Deixa-me só terminar para reafirmar aquilo que eu ainda há pouco não pude dizer. Para mim, uma das soluções do futebol português é a Liga ser finalmente integrada na Federação Portuguesa de Futebol. Não em poucos segundinhos. Não, é assim, é evidente que há processos e processos. E, portanto, eu acho que as avaliações têm de ser caso a caso e há, de facto, gravidade nestas declarações de André Vilas-Boas. Depois, a avaliação que é feita do lance do Pavlidis e de tudo o resto é esperar para ver, sendo que nós estamos habituados a que isto seja tudo muito leve e muito ligeiro. Portanto, o Sporting outro dia recordou que levou 50 e não sei quantos dias também por causa de questões. Vamos ver, se for essa a bitola, se calhar André Vilas-Boas não vai poder ir aos corredores, como disse o Gonçalo, durante 2 meses. Mas cá estaremos para perceber o que é que isto vai dar. E vamos naturalmente estar atentos. Obrigada a todos. Também assim que esteve connosco desse lado. Recordar que mais logo aqui na CMTV, no programa Pé em Risco, há uma entrevista a João Noronha Lopes a partir das 10 da noite. É não perder. Agora fica um jornal às 7 com o Rui Pedro Veré.